Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos iniciando mais um momento de reflexão bíblica, a nossa série Orando como Jesus ensinou, toda quarta-feira, a partir das 19 horas. E vamos dar continuidade ao texto que está em Lucas, no capítulo 11, finalizando aqui esse trecho, trabalhando os versos 11 ao 13, que diz assim: Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Mais uma vez, o nosso mestre por excelência, Jesus Cristo, agora trabalha de uma forma muito didática, comparando a função do pai terreno, humano, em relação a Deus e o modo como ele se relaciona conosco enquanto filhos. E Deus trabalha mais nessa outra ocasião também, assim como vimos na parábola do amigo que pede à meia-noite, com algumas situações que são típicas do cotidiano. E isso ajuda a compreender e fixar melhor o significado da mensagem. Perceba que está destacado aí, a palavra pai está grifado, se o filho lhe pedir, ou se pedir, e depois ele compara com o pai que está no céu. Vamos fazer algumas observações para a gente compreender melhor esse texto antes de comentar. Algumas considerações para compreender o texto. Primeiro, somos convidados a pensar no quanto confiamos em Deus para sermos atendidos. Perceba que aqui ainda está sendo trabalhado sobre a oração atendida. E quanto temos utilizado de nosso tempo para recorrer a Deus em oração, diante daquilo que nós entendemos como necessidades, como coisas que precisamos. Então, o texto ele vai nos chamar a atenção. Qual é a nossa confiança em relação a Deus, se comparado, por exemplo, a algum relacionamento humano, em relação à confiança que temos aos nossos pais, a um irmão, a um amigo, a alguma pessoa a quem temos com muito respeito? Como é a confiança em relação a Deus? Quanto tempo gastamos pedindo coisas e desejando ser atendido por essas pessoas e quanto tempo gastamos em oração? Então, Jesus nos convida aqui a imaginar e a pensar de forma comparativa nesses tipos de relacionamentos e, ao mesmo tempo, o quanto nós podemos ser atendidos e de que forma somos atendidos por essas pessoas e por Deus. Vamos pensar um pouco mais. Até os homens maus atendem aos filhos. Perceba que Jesus coloca uma condição em que o pai atende ao pedido do filho, dando o alimento que ele pede, não outra coisa, mesmo sendo mal. Jesus ressalta aqui o aspecto da pecaminosidade do homem, a sua limitação em praticar aquilo que é bom. Mesmo o homem sendo caído e corrompido pelo pecado, ainda assim ele é capaz de fazer coisas boas. E dentro daquela cultura judaica, não vamos pensar em termos contemporâneos, talvez tivéssemos divergências se pensássemos assim, mas naquele contexto era comum um pai cumprir com a sua obrigação e atender devidamente ao pedido do filho. Então, Jesus faz perguntas e convida a imaginar, pressupondo uma resposta muito óbvia para todos os seus ouvintes. Todos eles saberiam dizer e responderiam que o pai cumpriria suas obrigações e atenderia ao pedido do seu filho, mesmo sendo mal, mesmo tendo um caráter pecaminoso. Jesus fala de ações boas de homens maus. Então, mesmo esse homem, ainda que seja alguém que tem o compromisso de servir a Deus, é alguém que ainda, em alguma medida, ainda precisa lutar contra
uma natureza pecaminosa, está em processo de transformação. Mesmo assim, estando sujeito a práticas ruins, porque não está ainda 100% transformado, ainda não houve a glorificação, mesmo assim esses homens maus, eles praticam coisas boas. Então, um homem com a sua limitação e com as suas fraquezas interiores, ele ainda é capaz de praticar coisas boas. Mas, em seguida, ele vai comparar em Deus. Deus não é, em nenhum ponto corrompido em seu caráter, mas ele é perfeito, ele é 100% santo, justo, verdadeiro. Como ele responde às nossas orações? E aqui há um outro aspecto, pensando na relação terrena entre pai e filho. O que esse relacionamento pai e filho, um relacionamento humano, nos ajuda a pensar no nosso relacionamento com Deus? Esse relacionamento pode ser uma relação abençoadora, mesmo com as suas limitações. Os pais podem ser veículo de bênção para os seus filhos, apesar de seus defeitos, apesar dos desvios em seu caráter, de suas limitações. O filho pede ao pai, pois confia em seu relacionamento e na figura paterna, que esse pai é alguém que deve atender ao filho. Então, confiando na figura, na função que o pai deve exercer de atender ao filho, de suprir, de socorrer o filho em suas necessidades, o filho pede ao pai de maneira confiante. E esse relacionamento de toda uma vida tende a produzir uma confiança cada vez maior. Então perceba que nessa perspectiva humana agora há uma comparação ao relacionamento com Deus. Deus assume a figura de Pai celestial, ou seja, de uma outra natureza que não é terrena, mas que é perfeita, que é santa, que vem do alto. E ele é completamente bom. Em Deus não habita mal algum. Se há alguém habilitado para fazer aquilo que é bom e para nos dar coisas boas, esse alguém é o nosso Deus, o nosso Pai eterno. Agora vejamos alguns comentários. Se aqui na terra o pedido dos filhos já exerce grande poder sobre os pais, a oração dos filhos de Deus move o coração do Pai no céu com muito mais intensidade. Se há um elo sanguíneo, se há uma ligação relacionada a uma tradição familiar terrena, a ligação que temos com Deus é uma ligação espiritual, pelo vínculo do sangue de Jesus Cristo, que morreu por nós, e nele somos adotados como filhos, e agora somos parte da família de Deus. Quanto maior não é essa ligação com o nosso Deus, com o nosso Criador, esse relacionamento filial é ainda muito mais forte, intenso, em relação a qualquer tipo de ligação humana. A Bíblia fala que esse relacionamento ele é tão forte que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem as potestades, nem uma autoridade humana, nem um ser, nada pode nos separar desse amor revelado na pessoa do Filho, esse amor que vem de Deus. Então, confie que Deus ele vai ouvir a sua oração e que Ele é um Deus que responde à oração, porque você é filho de Deus. Se você serve Jesus como Salvador, você foi adotado, faz parte desta família. Saltam aos olhos as correlações exteriores entre peixe e serpente, ovo e escorpião. Jesus ele é muito didático e nessa ilustração ele usa que o peixe, e se a gente pensar na forma semelhante a uma serpente, um ovo talvez não na cor, mas na forma também, se a gente imaginar esse escorpião ali enrolado, pode lembrar e pode haver algum tipo também de confusão. Essas semelhanças parecem implicitamente trazer também uma mensagem. Então, um pai jamais enganaria o seu filho, daria algo que lhe faria mal, algo nocivo. Um filho que pede alimento, ele não daria algo que, na verdade, lhe causaria terror, lhe causaria medo, lhe causaria dor. Não.
Ele daria algo correspondente àquilo que foi solicitado, de acordo com a necessidade do filho. Se a necessidade de alimento, o pai terreno, sendo cheio de falhas, ele é capaz de atender, quanto mais Deus. Deus não dá algo que apenas parece bom, mas que não é de fato. Ou seja, Deus, ele não dá serpente no lugar de peixe. Deus não dá escorpião no lugar de ovo. Deus não dá algo que apenas parece bom, mas que em essência vai produzir mal para mim e para a tua vida. Pensando nisso, é bom que em alguns momentos estamos falando de oração atendida. Pode parecer uma contradição, mas a gente entende que essa oração é atendida segundo a vontade do Pai, segundo aquilo que é a nossa real necessidade. Por não compreender, algumas vezes, qual é a nossa real necessidade, fazemos pedidos ruins. E bom é saber que Deus, de toda a sabedoria, todo conhecimento, não nos atende de maneira literal, porque senão muitas coisas ruins nos aconteceriam. Mas Ele nos dá aquilo que de fato é bom para cada um de nós. Não somente uma aparência boa, mas aquilo que em essência é algo que vai suprir a nossa vida espiritual e em todas as demais instâncias, conforme o seu propósito eterno. A versão de Mateus diz boas dádivas, enquanto que Lucas diz o Espírito Santo. Será que há contradição? Essas duas versões estão em perfeita harmonia, porque não é o Espírito Santo a própria fonte de tudo que é bom? Pergunta William Hendrickson. Então nós temos aqui que Deus, ele não apenas dá, ele não apenas atende, não apenas responde, mas ele dá aquilo que é a fonte de tudo aquilo que é bom, ele dá o seu próprio Espírito, ele dá aquilo que supre aquilo que nem o Pai humano pode suprir. A fome, a sede espiritual da alma, isso somente o Pai Celestial pode suprir em nossas vidas, e Ele nos dá isso, e juntamente com o seu Espírito, todas as dádivas que um servo do Senhor, salvo em Cristo Jesus, regenerado, ele recebe agora adoção, ele agora é visto como alguém justo diante de Deus, ele é santificado dia após dia, ele será glorificado. Todas as boas dádivas, todas as bênçãos espirituais, incomparáveis com qualquer bênção material e humana, Deus nos dá, junto com seu Espírito Santo, para aqueles que o servem. Que Pai maravilhoso, que atende a nossa oração, que nós podemos confiar é o nosso Deus. Então, o que aprendemos? Devemos confiar em ser atendidos, porque oramos ao Pai Celestial. Ou seja, não estamos pedindo para um homem que, de repente, pode falhar ou pode não atender devidamente, mas ainda assim, naquele contexto, Jesus explica que a expectativa é que fossem atendidos. Então, Deus é menor do que qualquer um daqueles pais judeus? Claro que não. Ele é muito melhor. Ele é perfeito. Ele é justo. Então, devemos confiar que o nosso Pai vai nos atender se pedirmos conforme a sua vontade, a sua palavra, aquilo que lhe glorifica. Deus nos dá somente o que é bom, e isso é maravilhoso porque podemos descansar e repousar o nosso coração. Se alguma oração sua não foi atendida, não é porque Deus não é bom, não é porque você deixou de ser filho, porque a conquista da adoção em Cristo Jesus, por meio do sangue, está selado. Não depende do que fazemos, depende do que Jesus fez por nós. A garantia de sermos filhos está na aliança em Cristo Jesus. E se nós confiamos em sua obra, isso não pode ser desfeito. E se porventura você não foi atendido, quem sabe não é algo bom. Quem sabe você não está pedindo devidamente. Oremos por sabedoria e vamos confiar que tudo aquilo que de fato é bom, Deus ele nos dará para a glória do seu nome. Em alguns casos, a resposta para as nossas orações será a graça de Deus por meio do seu Espírito Santo. E aqui eu me recordo de Paulo, quando disse que orou 3 vezes a Deus pedindo para que se retirasse um espinho em sua carne.
Não sabemos exatamente o que era aquele espinho, mas certamente era algo que trazia incômodo, de maneira que ele insistiu e orou por 3 vezes. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Algumas vezes nós seremos atendidos não como nós desejamos, mas como é devido, como nós devemos de fato ser atendidos. E Deus ele dará a sua graça quando ele entender que isso é somente o que nós necessitamos de fato. Vamos confiar em Deus, vamos continuar orando, que o seu coração seja aquecido com esta palavra e que nós venhamos nos unir nesse momento, em nome de Jesus. Agradeça a Deus comigo e vamos daqui a pouco aplicar o que temos aprendido. Senhor Deus maravilhoso, nós confiamos em nosso relacionamento enquanto filhos. Sabemos que Tu és bom e sabemos que Tu nos dá do melhor que Tu tens para nós. Tu és um Deus maravilhoso. Fortalece o nosso coração e nos dirige como Teus servos para a honra e para a glória do Teu nome. Nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.